Filha do Didi processa o pai em valor quase milionário. Christian Cravinhos leiloa quadro que pintou na prisão. Dudu Camargo é condenado fora do reality e pode ser expulso. Carlinhos Maia é processado por motorista de cantor mega famoso. Catarinense faz ataques racistas e xenofóbicos durante jogo de futebol. Esposa de Tirulipa agradece a Deus por ter sido traída. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador deste semanal, onde a gente requenta as notícias que rolaram aí durante a semana, então vocês ficam sabendo de tudo que não souberam por aí pela internet. Não esquece de seguir esse canal, é muito importante, porque aqui tem vídeos todos os dias, aqui debaixo tem o nosso Apoia-se e tem também o nosso clube de membros para você mandar uma graninha todos os meses aí, ajudar a gente a fazer vídeos legais todos os dias e vamos de notícias. Finalmente preso e abrindo a edição sempre com um bloco político, a gente começa com a notícia mais maravilhosa desse domingo, desse rolinho de notícias. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL foi preso em casa na manhã de sábado do dia 22, ontem, e levado à sede da Polícia Federal em Brasília. Ele vai passar por uma audiência com o juiz neste domingo 23. A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, STF. A ordem foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. A medida não tem nenhuma relação com a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e mais 5 crimes. Ao decretar a prisão, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos que envolvem o ex-presidente do STF, afirmou que ele tentou tirar a tornozeleira eletrônica. Ela foi violada por volta da meia-noite do sábado. Além disso, Moraes entendeu que a vigília convocada por Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. O ministro escreveu que, embora o ato tenha sido apresentado como uma vigília pela saúde do Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, com o uso de manifestações para obter vantagens pessoais e causar tumulto. Esse ato, segundo ele, constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito de fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada aí pelo seu filho. Ou seja, eles estavam tramando uma fuga. Mas quem foge não é bandido? Esqueci, ele é bandido. Na decisão, Moraes apontou um risco elevadíssimo de fuga. Segundo ele, o Centro de Monitoração Integrado do Distrito Federal comunicou ao STF a violação da tornozeleira eletrônica no sábado à meia-noite e 8. Moraes também destacou que o condomínio onde Bolsonaro cumpria a prisão domiciliar fica a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixadas Sul em Brasília, distância que, segundo ele, pode ser percorrida em menos de 15 minutos de carro. Agora não vai mais. Ele está em uma cela especial na Polícia Federal, reservada a chefes de Estado, porque sim, há uma garantia pela dignidade humana, pelo papel que um dia ele assumiu. Ele foi presidente da República, mas é lá onde ele vai aguardar a sua prisão definitiva para cumprir a sua pena de 27 anos e 3 meses. Grande dia para todos nós, brasileiros, para todas as famílias que perderam seus entes queridos durante a pandemia sem vacina, para todas as comunidades quilombolas e indígenas que perderam as suas terras, para todas as mulheres violentadas por policiais nas ruas, para todas as pessoas pretas espancadas e violentadas e mortas pelas ações policiais do Tarcísio, para todos os LGBTs que ficaram lutando por direitos que já haviam conquistados e queriam ser retirados, para toda a população brasileira que se preocupa com o próximo, pelos projetos de leis, de cultura, de incentivo, de letramento, de estudo, de novas faculdades para todos nós que queremos um mundo e dias melhores. Ministro do STF. Fomos todos impactados com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, o nome de Messias será enviado ao Senado, que vai sabatinar e decidir se referenda a indicação. Ao longo de seus 2 primeiros mandatos como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva indicou 8 ministros ao STF. Somente Joaquim Barbosa era negro. Já não é mais ministro, ou
ou seja, atualmente não há nenhum ministro negro. Imagina uma mulher negra, que era o que o pessoal estava pedindo, né? Servidor público de carreira, Messias foi procurador do Banco Central e procurador da Fazenda Nacional. Ele é evangélico e essa indicação do Lula mais parece aí dívida de jogo. Quem tem memória boa vai lembrar que ele teve o nome nacionalmente exposto por uma interceptação telefônica divulgada na Lava Jato em uma conversa entre Lula e Dilma em março de 2016. Na ocasião, a Dilma avisou Lula que enviaria por meio de Messias, lembram disso? Um termo de posse para que ele assinasse e assim se tornasse ministro da Casa Civil. A interceptação foi captada depois que então o juiz Sérgio Moro, na época, né, havia mandado as operadoras de telefonia interromperem as gravações, o que levou à divulgação ser considerada ilegal pelo Superior Tribunal Federal. Com a vitória de Lula em 2022, Messias obteve papel de destaque aí na transição quando coordenou o grupo dedicado a temas relacionados à transparência, integridade e controle. Dentro do governo, ele construiu aí uma aproximação muito boa com praticamente todos os ministros da casa, que atualmente são atuantes, e parece ser um aliado do governo nos próximos anos, e pelo menos isso assim a gente espera. Arregou, os Estados Unidos anunciaram nessa quinta-feira, agora dia 20, uma nova lista de produtos que terão a tarifa de 40% completamente retirada. A decisão foi publicada pela Casa Branca. A medida beneficia carne bovina, café, açaí, cacau e diversos outros produtos que foram adicionados à lista de exceções do tarifaço imposto anteriormente ao Brasil pelo presidente norte-americano Donald Trump. Gente, o pessoal do PL deve estar muito confuso, né? A retirada da tarifa vale para produtos que chegam aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro. A data coincide com a reunião entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro, que é o Mauro Vieira, e o secretário do Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, quando esse tema foi aí discutido. É engraçado, eu pensava que o pessoal da Casa Branca se reunia com o Eduardo Bolsonaro, que articulava com o Trump as sanções ao Brasil. Só que não, né? Diferentemente da ordem executada da semana passada, que era global, a decisão agora se aplica somente ao Brasil. Eles estão bem próximos, né? Na ordem dessa quinta, Trump cita a conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de outubro, né? E afirma que a retirada das tarifas é resultado das negociações entre os dois governantes. Disse ele: em 6 de outubro de 2025, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no Decreto Executivo 14323. Essas negociações estão em andamento. Bem, alguns críticos de política afirmam aí que essa medida é uma tentativa de salvar Bolsonaro da cadeia. Sei não, tá? Acho que relações comerciais são mais importantes que uma maricona à beira do caixão prestes a ser preso. Só está faltando retirar a Magnística, que vai chegar e o gado vai surtar. Intolerância religiosa. Agora o bloco de sangue, terror e destruição, né? Que a gente abre com essa história absurda em que o pai de uma aluna da Escola Municipal de Ensino Infantil EMEI Antônio Bento, no Caxingui, zona oeste de São Paulo, acionou a polícia militar após descobrir que a filha de 4 anos fez um desenho do orixá Iansã em uma atividade no colégio. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira, nesse último dia 12. No dia anterior, no dia 11, o pai já havia demonstrado insatisfação com a atividade baseada no currículo antirracista da rede municipal de ensino, todas as escolas têm, e chegou a rasgar um mural de desenho das crianças que estava exposto na escola, segundo a mãe de um estudante que relatou o caso. Depois do episódio, a direção do colégio indicou que o homem participasse na quarta-feira de uma reunião do conselho da escola, prevista para acontecer às 15 horas. Ele não compareceu ao encontro, mas acionou a polícia militar. Por volta das 16, 4 agentes armados, um deles com uma metralhadora, entraram no colégio. Eles informaram que receberam uma denúncia de um pai dizendo que sua filha estava sendo obrigada a ter aula de religião africana. Os agentes entraram armados e eles teriam dito para a direção do colégio que a atividade escolar configurava ensino religioso e destacaram que a criança estava sendo obrigada a ter acesso a esse conteúdo que é de uma religião diferente da sua família, como se isso fosse algum tipo de crime no Brasil. A diretora disse ter sido coagida e a chefe da escola, Aline Aparecida Floriano Nogueira, ainda narrou que o conteúdo apresentado
projetado está sim em conformidade com as diretrizes municipais de ensino. Os desenhos foram inspirados no livro Ciranda de Aruanda, da autora Liu Oliveira. As divindades são apresentadas como personagens lúdicos que representam aí a cultura afro-brasileira, com ilustrações de 10 orixás diferentes. A tarefa não tem a ver com doutrinação, com religião, com absolutamente nada disso. A Polícia Militar disse que instaurou apuração para averiguar a conduta dos agentes na ação. Imagens de câmeras corporais serão analisadas. Celular no banheiro. Essa história é escabrosa. Uma estudante descobriu um telefone celular camuflado acima do chuveiro do banheiro da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. A filmagem de uma aluna de 26 anos durante o banho não é um caso isolado, tá? Essas gravações clandestinas, que só pararam na noite do dia 24 de março desse ano, quando surgiram pelo menos outras 6 vítimas na instituição durante 5 meses. Traumatizadas, elas passaram por tratamento psicológico. O aparelho apreendido era do técnico de laboratório e aluno de engenharia civil Fernando Gomes Stack, de 43 anos. Ele foi imediatamente demitido pela Fevale. A instituição forneceu à Polícia Civil um vasto acervo de imagens de vídeo monitoramento e um relatório detalhado sobre o dia do flagrante. Stack também captava imagem de partes íntimas de alunas em sua própria sala de aula por baixo da mesa. Ele não prestou depoimento, tá? Por meio dos seus advogados, ele informou a intenção de permanecer em silêncio. Somente agora, essas imagens dele ajustando aí o celular do banheiro foram reveladas e são estarrecedoras. Assistam. Sorvete com sêmen. Como se não fosse pouco o da notícia anterior, um homem de 42 anos, preso na segunda-feira, agora no dia 17, por colocar o próprio sêmen no sorvete de uma colega de trabalho em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Sendo que ele já havia cometido esse ato, tá, parecido, uma vez no passado. Em 2023, ele arremessou esperma contra uma adolescente de 14 anos dentro de um supermercado. À época, ele chegou a ficar preso por 4 meses, pagou multa e realizou horas de serviços comunitários após firmar acordo judicial. A nova ocorrência relacionada ao sorvete foi registrada no último domingo, no dia 12 agora. A ação foi flagrada por câmeras de segurança da empresa onde o suspeito trabalha. As imagens mostram o momento em que ele se aproxima da mesa da colega, aproveita que o local está vazio e despeja o seu material que estava armazenado num copinho de sobremesa dela. Assistam o vídeo.
De acordo com o delegado Eduardo Kruger, da Polícia Civil do Paraná, o suspeito havia coletado o material pouco tempo antes, dentro do banheiro da empresa, guardado ali no armário e depois utilizado. O policial afirma que a funcionária percebeu algo estranho antes de consumir e relatou que já desconfiava das atitudes incomuns de seu colega. Com a repetição do comportamento, a Polícia Civil pediu prisão preventiva, que foi decretada de imediato pelo Judiciário. O suspeito foi preso e responderá mais uma vez pelo crime de importunação sexual. Lavagem de dinheiro. Essa notícia é muito maravilhosa. A Polícia Civil de Santa Catarina se deparou com uma cena inusitada durante a Operação Rescaldo, realizada nessa terça-feira, agora no dia 11. Mais de R$400 mil em espécie estavam estendidos em um varal de chão dentro de uma residência em Joinville, ao estilo de roupas recém-lavadas. As cédulas, segundo os investigadores, estavam molhadas e mofadas por terem sido escondidas por longo período. A operação mirou num grupo suspeito de lavar dinheiro, literalmente, do tráfico de drogas por meio da compra de veículos e imóveis em cidades do oeste catarinense e do sudeste do Paraná. De acordo com a polícia, a organização movimentou mais de 10 milhões nos últimos anos. A Polícia Civil cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em 4 municípios: São Lourenço do Oeste, Romelândia, Joinville e São Francisco do Sul, todas em Santa Catarina. O objetivo foi rastrear e recuperar valores provenientes da atividade do tráfico que eram reinseridos aí na economia legal por meio de aquisições de alto valor. O nome rescaldo dessa operação faz referência ao trabalho de localizar e neutralizar resquícios de esquema financeiro, mesmo após operações anteriores terem atingido o grupo principal. Enfim, durante as buscas em Joinville, os policiais encontraram o dinheiro espalhado ali no varal, pegando um solzinho ali para ver se eles o recuperavam. A quantia estava úmida e parte das notas apresentava manchas de mofo. Investigadores afirmaram que o método improvisado foi usado porque o montante havia sido retirado recentemente do esconderijo, onde permaneceu guardado por um longo período. Parabéns à galera aí de Santa Catarina, sabe muito de guardar dinheiro. Intolerância religiosa. Uma celebração religiosa do Dia de Finados, realizada no dia 2 de novembro, já faz um tempinho, tá? No cemitério Morada da Grande Planície, em São Paulo, terminou em um caso de polícia e só agora nós temos as imagens publicadas que o Metrópolis teve acesso. Um padre foi acusado de racismo após chamar o líder religioso de macaco nojento. De acordo com a ocorrência, uma cerimônia de matriz africana havia sido agendada para as 14 horas, enquanto uma missa católica prevista para o mesmo espaço começaria às 16 horas. O dirigente do ritual, Leandro Oliveira Rocha, de 44 anos, registrou um boletim de ocorrência relatando a situação. Segundo ele, o padre responsável pela missa chegou ao local por volta das 15h28, interrompeu o ato religioso e exigiu que a equipe deixasse o espaço. Assistam o vídeo. Ele não dá pra mim, calma, pai. Ele não pode fazer isso. Ele não dá, Leandro afirma que, além de invadir a cerimônia, o sacerdote teria proferido insultos racistas, disse ele. Se estivesse fora do meu horário, o que não estava, não dava o direito dele simplesmente me xingar, me insultar, me agredir e agredir a minha mulher. Ele me chamou de macaco, de nojento, de imundo. Isso é triste e feio. Nos tempos de hoje, não se admite mais isso. A Secretaria de Segurança registrou o caso como ultraje a culto e perturbação de cerimônia religiosa, além de injúria racial. As investigações seguem em andamento. Incêndio. Um triste incêndio tomou conta de parte do pavilhão de convenções da área azul do local onde está ocorrendo a COP30 lá em Belém do Pará. O incidente ocorreu agora nessa quinta-feira, no dia 20. Felizmente, não houve vítimas graves, mas as negociações planejadas para esse dia foram interrompidas. Uma bombeira civil que estava ali na COP30 na hora do incêndio inalou fumaça e precisou ser resgatada pelos seus colegas de equipe, mas sem gravidade. Assisto às cenas do incêndio, que foi controlada em minutos após o seu início. Mas as primeiras informações são essas. A gente não sabe direito ainda o que está acontecendo lá dentro. Nossas equipes também saíram de lá correndo.
Nós estamos aqui aguardando para ver o que vai acontecer a partir de agora. De acordo com o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que é o CIOCS, responsável pelo monitoramento e organização da assistência durante o evento, 21 pessoas precisaram de atendimento médico após as chamas atingirem a Blue Zone, ali aquela zona azul, que é o local destinado a essas negociações oficiais. Todos sem nenhum perigo, o fogo foi controlado pouco menos de 30 minutos depois de ser iniciado e a COP30 continua acontecendo. Racismo. Todo mundo viu na internet de, meu Deus, o caso da torcedora do Avaí, Ana Costa Milena Schwetzer, o sobrenome dela já diz muito sobre ela, tá? Que proferiu ataques racistas e xenofóbicos contra torcedores do Clube do Remo, um time paraense, na partida entre o Avaí e o Remo, agora no último sábado, no dia 15. O episódio aconteceu no estádio Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. Vamos ver os vídeos e depois os desdobramentos. Olha a cor! Ó, gastaram o salário dele! Gastou o salário pra vir! Agora vai embora a pé! Só o prefeito não quer... Por favor! Aqui em Florida! Ó, pobre aqui não fica! Querem comer? Quer comer? Só que come! Ali tem a comidinha de graça! Com a repercussão, Ana Costa Milena Schwetzer, que é catarinense, foi demitida da empresa onde trabalhava e imediatamente meteu um comunicado dizendo que quem me conhece sabe, perdão quem se sentiu ofendido. Vamos ler esse comunicado. A defesa de Ana Costa, torcedora do Avaí Futebol Clube, vem a público esclarecer os fatos relacionados ao vídeo que circula nas redes sociais. O registro divulgado não relata quem é Ana, nem seu comportamento habitual. Durante a partida realizada no dia 15 no estádio da Ressacada, diversos conflitos paralelos ocorreram no interior do estádio, gerando um ambiente de tensão que alterou o estado emocional de muitos torcedores, incluindo Ana. Especificamente, quanto ao episódio divulgado, é importante esclarecer que Ana foi alvo de agressões verbais e ataques pessoais momentos antes. Parte desses acontecimentos não aparecem nas gravações, que mostram apenas o recorte isolado e incompleto da situação. O que se vê no vídeo decorre de uma agressão mútua e pontual envolvendo pessoas específicas e não apresenta qualquer manifestação dirigida à torcida do Remo ou aos paraenses de maneira geral. Ana Costa reforça que não possui qualquer tipo de preconceito, mantendo profundo respeito por paraenses e catarinenses, bem como pelas torcidas do Avaí e do Clube do Remo. Lamenta profundamente o ocorrido e esclarece que jamais teve a intenção de ofender qualquer pessoa da torcida. Desde já, Ana manifesta publicamente seu pedido de desculpas a todos que se sentiram atingidos, ofendidos, reafirmando que o episódio não reflete seus valores pessoais. Por fim, coloca-se à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos necessários. Mas aí, amor, tem um comunicado da empresa que é simplesmente uma delícia. Nota oficial da Orbank. O grupo Orbank informa que concluiu o processo interno de apuração referente ao episódio ocorrido no último final de semana durante o jogo entre Avaí e Remo, envolvendo manifestações de teor racista e xenofóbico atribuídas a uma colaboradora da empresa. Após análise rigorosa conduzida conforme nosso código de ética e conduta e a legislação vigente, a Orbank adotou todas as medidas cabíveis, incluindo o desligamento da colaboradora. Decisões dessa natureza exigem o cumprimento responsável e justo das etapas previstas em nossos processos e compliance, conduzidas com a devida celeridade em alinhamento ao nosso compromisso com a sociedade. E blá 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 blá, foi demitida, mas não parou por aí. O melhor vem agora. Um áudio simplesmente vazado, sabe-se lá por quem, tem um dos colegas da empresa falando, lamentando, não sabemos se é a sua demissão ou a quantidade de crimes que ela cometeu ali naquele vídeo, mas esse áudio é tão maravilhoso e a gente precisa ouvi-lo. Nossa chefe foi pra rua, né? Diretora comercial da Orbank, 20 anos de empresa. Saláriozinho de 35 mil, vai pra rua por justa causa. E a Orbank vai ser obrigada a mandar embora. Ela é braço direito do Ronaldo, não da Orbank, ela é carrinha com ele, mas ele não vai poder aguentar. Todo mundo fez a merda, mas ela também não se conteu, né, cara? Ainda vai fazer racismo, ainda se fudeu. O pessoal do Remo que tava no camarote lá em cima que filmou, cara, acabou com a vida dela, acabou com a carreira dela. Loucura. Por causa de uma besteira que falou, vai ter consequências pro resto da vida. É foda. Siga de exemplos pra todos, né? Nunca falha, não é mesmo? Bem, Ana Costa Milena Schwetzer foi denunciada ao Ministério Público e a polícia abriu investigação e nós esperamos justiça. Além disso, toda a minha solidariedade ao Clube do Remo, clube lá do meu estado, do meu Pará. Não é o maior do norte, porque o maior é o Paysandu, mas a minha solidariedade a todos os remistas. Jet ski da putaria. Olha só. O Ministério Público do Alagoas abriu um procedimento para investigar a gravação de um vídeo
no mar de Maragogi, cidade turística de Alagoas. Nas imagens, um homem e uma mulher aparecem despidos fazendo gloob-gloob em cima de um jet ski. O vídeo, gravado em 29 de outubro, viralizou agora essas semanas nas redes sociais e chegou ao Ministério Público. A ação foi instaurada no último dia 14 pela promotora Francisca Paula de Jesus. Conforme informado pela Promotoria de Justiça de Maragogi, a apuração não é somente de conteúdo sexual, mas pela cena ter sido registrada na área de proteção ambiental Costa dos Corais, a maior unidade de conservação marinha do Brasil. Que loucura, hein? Se cai material ali, esperma, coisa deles, gel, sei lá, nessa baía. Que absurdo. O procedimento administrativo é válido inicialmente por 1 ano, podendo ser prorrogado conforme o artigo 233 do Código Penal. Qualquer manifestação de cunho sexual em local público, aberto ou exposto é crime. A pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. O vídeo tá na internet para vocês assistirem. É só ir lá no X. Transfobia no esporte. A ginasta Michaela Skinner demonstrou apoio à proibição da presença de atletas transgêneros nas próximas Olimpíadas. Ela descreveu a participação das pessoas trans nos esportes como uma insanidade. O discurso surgiu após rumores de que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, estuda aí uma proibição. A gente já deu essa matéria aqui, tá? Os próximos Jogos Olímpicos serão em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sem a menor chance, ela pode ficar tranquila porque lá eles já vetaram até a entrada de pessoas trans no país. Skinner foi medalhista de prata no salto dos Jogos de Tóquio de 2020. A ginasta se manifestou a favor da possível proibição de atletas trans nas Olimpíadas por meio de um artigo de opinião escrito no jornal norte-americano Fox News. Disse ela: "O recente anúncio do COI me dá a esperança de uma nova mudança significativa seja possível. Agora, cabe a todos nós, a maioria silenciosa dos atletas, a equipe dos Estados Unidos e aquelas que ainda treinam em nível de elite, nos manifestarmos e exigirmos que o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos implemente políticas que protejam a justiça e a segurança de todos os esportes femininos." Amor, fica tranquila, isso vai acontecer, já tá acontecendo. A ginasta alega que a proibição é uma medida que garante a isonomia nas modalidades femininas dos esportes olímpicos. Nunca se ignorou tanto a ciência como nos dias de hoje. Corna mansa. Agora vamos para a coluna de celebs, a que a gente gosta mais, né? A mulher do Tiro Lipa viralizou essa semana em um vídeo muito emocionante ao receber o marido de volta da peregrinação dos legendários, onde ele aprendeu a ser gente e ela a ser uma corna mansa. Na fala, Tiro Lipa relembrou o escândalo da traição revelado pela Fábio Oliveira, né? A boca de sacola. E citou aprendizados relacionados ao perdão que recebeu da esposa. Vamos ver esse vídeo que ele é realmente muito bom, porque ela diz, basicamente, que Deus mandou ele trair ela para que seu casamento fosse salvo, para que ela fosse salva. E essa é a notícia. Assistam. Porque família não abandona família nunca. Eu te amo. Quero só deixar uma mensagem aqui que Deus fala no meu coração. E disse assim: sei o vale da vergonha que você passou. Eu tô cuidando de você. Eu tô cuidando de tudo. E Deus fez algo tremendo. Eu pedia muito pro meu marido parar de beber. E ele dizia: não tem quem faça eu parar de beber. Ninguém, nem você, nem minha mãe, nem minhas filhas. E eu entendi que aquela vergonha que eu passei, que tudo que eu passei foi a forma como Deus usou pra mim, pra ele e pra minha família, pra que ele abandonasse mais um vício. E ele está há 3 meses sem beber. E se foi pra eu passar aquela humilhação, aquela vergonha, pra eu viver essa vitória, eu aceito, Senhor. Tá tudo certo. A minha família é do Senhor. Não há nada que vá nos destruir. E eu vou subir com você todas as montanhas. E eu vou descer com você todas as montanhas que forem necessárias. Eu acho que você pode fazer bem melhor. Condenado! A coluna da Fábio Oliveira descobriu que, em meio ao confinamento do reality A Fazenda, Dudu Camargo, aquele cagão, acaba de ser condenado na justiça em uma ação judicial envolvendo um acidente de trânsito ocorrido em 2021, quando o Dudu Cagão foi acusado de causar uma colisão de seu carro com um táxi e depois de prometer pro cara que ia pagar os reparos do veículo, ele simplesmente desapareceu. Além de cagão, é caloteiro. Dudu Camargo foi processado por Roseli Fontes Fernandes Rodrigues e Lucas Antônio Severino, que pediram à época uma indenização aí de R$20 mil. Em decisão inédita dessa segunda-feira, agora no dia 17, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ana Carolina Neto Mascarenhas, sustentou que a responsabilidade pelo acidente deve sim ser atribuída a Dudu Camargo, uma vez que a versão narrada pelos autores é muito convincente e está amparada nos documentos de ação, sendo que a indenização é de apenas R$ 5.265,17, valor referente aos danos materiais suportados ali na
batida de carros, né? Em paralelo, a juíza do caso decidiu negar os pedidos feitos pelos autores de indenização por lucros cessantes e por danos morais. A direção do programa não vai, nem tem por que solicitar que ele saia do programa agora por conta dessa condenação. Quando ele sair, ele vai ficar sabendo. Notícias de Tremembé, isso deveria virar uma coluna fixa aqui nesse editorial, né? Enfim, depois de fazer novas revelações sobre o período em que esteve no presídio dos famosos e também de detonar a produção de True Crime da Prime Video, Sandrão, honestamente eu não sei se o Sandrão, acho que o Sandrão transicionou, tá? Ele se refere a ele como homem, mas a gente não tem aí um novo nome resignado ainda, em breve a gente pode saber. Deu entrada nessa segunda-feira, no dia 17, a um processo contra a Amazon devido às repercussões ruins da série Tremembé. A condenada e ex-namorada de Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, teria feito à justiça um pedido de indenização de 3 milhões de reais por danos morais, direitos de imagem e excessos na liberdade de expressão. As informações são do colunista Gabriel Wacker. Nos autos obtidos pelo colunista, a defesa afirma que a série do streaming da empresa Amazon teria criado mentiras ao distorcer fatos sobre o crime no qual ela foi condenada. No processo, ele anexou um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de São Paulo e nesse documento, Sandrão relata que foi hostilizado na rua após a estreia da série Tremembé. Segundo ele, uma pessoa passou por ele e disse: Sandrão tá fazendo hora extra em seu lixo. Sandrão disse ainda: dentro do supermercado ou simplesmente fazendo o percurso para o meu trabalho, eu estou sendo constrangido, eu estou sendo ameaçado e temo que algo possa sair do controle. Estou em regime aberto, mantendo minha conduta, sigo com minhas obrigações, mas temo, em alguma circunstância, alguém avançar em mim, pois não gostaria de me envolver em desavenças. Temo perder a minha liberdade de ir e vir. Bem, eu acredito aí que o jurídico da Amazon seja muito, mas muito poderoso, ou seus cofres estão cheios de dinheiro, porque vai sobrar processo, já que vem aí Tremembé 2 e vai ter Robinho fazendo gol, quer dizer, cometendo crime. Fazendo uma graninha. Então, Christian Cravinhos, conhecido nacionalmente por ter participado do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, voltou a ter seu nome em evidência recentemente após o lançamento da série Tremembé, que relata aí os bastidores do episódio, onde ele cumpriu pena de 16 anos, pena fechada, mas a pena é maior. Em suas redes sociais, o ex-detento parece estar aproveitando a visibilidade para faturar. No Instagram, essa semana, na terça-feira agora no dia 18, Christian anunciou a venda de um quadro que ele afirma ter pintado durante o seu período no presídio. E ele tá vendendo o quadro para custear o tratamento de um acidente de moto que ele teve recentemente. Assistam o vídeo. Boa tarde, galera. Beleza? Então, passando aqui um pouco no meu quarto aqui, onde eu cresci, na casa da minha mãe aqui no Campo Belo, tá bom? E é o seguinte, qual que é a proposta de hoje aí que eu tô querendo fazer para vocês? Eu vou vender esse quadro aqui. Eu pintei esse quadro em 2007, eu acho, lá em Tremembé. Minha mãe me ensinou a pintar desde pequeno, né? Minha mãe é artista plástica também, além de economista. E, cara, eu aprendi com ela e comecei a exercitar isso lá quando eu podia se fazer isso, né? Então eu passei muito tempo da minha vida ali e acho que eu despojei as minhas aflições, as minhas angústias pintando quadros, né? E esse foi um deles. E eu vou me desfazer dele, né? Vou fazer esse corre aí para levantar um dinheiro. Tô vendendo. Quem se interessar aí por esse quadro aqui, né? É só me procurar direct e a gente vai fazer algum negócio aí, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Obrigado pela força. Não posso aparecer ainda, que tô cheio de pontos, cheio de hematoma e o Instagram não deixa. Abraço para todos. Bem, vocês estão vendo aí que é uma linda obra carregada de energias positivas. Comprem, coloca na sua sala, no seu quarto, vai ficar uma beleza. Pague meu dinheiro. Juliana Rangel Aragão, filha mais velha do comediante Renato Aragão, entrou com uma ação de cobrança contra o próprio pai. Segundo notícias da TV, ela afirma que o humorista deixou de quitar um empréstimo de R$950 mil firmado entre os dois em dezembro de 2018. O calote seria de cerca de 872 mil. De acordo com o site, o valor emprestado não saiu de economias pessoais, mas sim da venda de um imóvel herdado da mãe de Juliana, a Marta Maria Rangel Aragão, que é falecida. Segundo consta no documento, a quantia foi destinada ao empréstimo para o pai. Ainda de acordo com as informações, Renato Aragão deveria devolver o valor até o dia 31 de dezembro de 2023, o que simplesmente não ocorreu. Juliana afirma que parte da dívida chegou a ser paga, um pequeno total de 77 mil, mas que os valores foram administrados pela madrasta, a Lilian Aragão, com quem mantém uma relação de muito conflito. Segundo ela, Lilian passou a exigir que assinasse recibos de quitação parcial, alegando que despesas pessoais teriam sido custeadas aí pelo casal, visto que Juliana ainda morava na casa do pai. A defesa de Renato Aragão afirmou ainda que ninguém tem conhecimento sobre o caso.
Sapatona! Segundo informações do jornal Extra, Heloísa Perissé, de 59 anos, está em um relacionamento com a diretora de TV Letícia Prisco desde o fim do ano passado, hein? As duas se aproximaram nos bastidores da segunda temporada do humorístico Tem Que Suar, que rola lá no Multishow, e acabaram aí colando esse velcro do amor. Discretas e fora do meio, Heloísa e Letícia vêm aparecendo juntas em diferentes momentos ao longo de 2024, aí tem muitos registros. Em setembro, elas marcaram presença em um encontro com Maria Bethânia, reunião que também contou com a jornalista Leilane Neumann, ou seja, tudo sapatona. Um mês depois, embarcaram para o Uruguai juntinhas para prestigiar o casamento de uns amigos. Nas fotos publicadas pela atriz durante a viagem, Letícia apareceu ao seu lado em alguns registros, chamando aí a atenção de quem acompanha de perto os passos das duas, né? Os jornalistas, os paparazzis. A nova relação surge pouco tempo depois de uma grande mudança na vida de Heloísa Perissé. Em outubro do ano passado, ela anunciou o fim de seu casamento de 2 décadas com o diretor Mauro Farias, que é o pai da sua filha Tonton, sua filha caçula, que ela sempre fala nas entrevistas. Além disso, a artista também foi casada com Lug de Paula, o eterno seu boneco, com quem teve a primogênita Luísa. Letícia Prisco, de 46 anos, também tem uma trajetória muito importante aí no audiovisual, viu? Além de dirigir séries do Multishow como O Dono do Lar, Tem Que Suar, A Vila e Vai Que Cola, ela coleciona experiências no cinema e já trabalhou como assistente de direção de nomes como Walter Salles e Ana Muilarré. Felicidades ao casal, bem-vinda ao Vale Lolô, sejam muito felizes. Sem teto, vamos uma da gringa agora. Kevin Spacey está de fato sem casa após uma série de acusações de má conduta sexual contra ele. Vocês lembram aí o que rolou com ele, né? Ele mesmo assumiu algumas dessas acusações, uma de ser um predador sexual, se declarou bissexual, enfim, uma grande cagada em sua vida. Em uma nova entrevista ao The Telegraph, o ator disse que perdeu a sua casa em Baltimore porque os custos nesses últimos 7 anos foram astronômicos, disse ele. Tenho recebido muito pouco e tudo saindo, você passa por isso. De maneiras estranhas, sinto que estou de volta onde comecei, que era simplesmente ir para onde havia trabalhado. Tudo está guardado, as minhas coisas. Espero que em algum momento essas coisas continuem a melhorar e que tudo passe e eu possa restabelecer a minha vida novamente. Estou vivendo em hotéis, estou vivendo em Airbnbs, estou indo para onde o trabalho está. Eu literalmente não tenho casa. É isso que estou tentando explicar. Que barra, né? Só porque ele assediou vários homens gays em sets de gravação, poxa, coitadinho. Paguem o motorista. A coluna da Fábio Oliveira descobriu que, embora separados, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganharam um motivo para ficarem juntinhos de novo: a justiça. Uma causa milionária, tá? Segundo informações obtidas com exclusividade pela coluna, Daniel Câncio Santos processou os dois famosos no início desse mês. O homem conta ter trabalhado como motorista de um cantor famoso, mega famoso, que morava no mesmo condomínio de luxo aí dos réus. Ele narra para a justiça que permitiu que Carlinhos e Lucas, que eram tietes do chefe dele, entrassem em um automóvel do artista e gravassem um conteúdo. Olha que loucura! Acontece que após isso, o episódio, o cantor famoso teve conhecimento do material pela internet e o motorista acabou sendo demitido por justa causa. Tá certíssimo, tá? A história ganhou repercussão após o Carlinhos Maia compartilhar isso no seu Instagram. O Daniel diz que o famoso lhe prometeu um emprego publicamente como forma de resolver essa situação, mas Carlinhos Maia nunca cumpriu, não teve emprego, não teve nada. Enfim, tá todo mundo errado e a gente quer que todos eles se fodam. Ela venceu. Para encerrar essa edição, a gente traz a mexicana Fátima Bosch, de 25 anos, que foi coroada Miss Universo 2025 nessa sexta-feira em uma cerimônia realizada em Bangkok, na Tailândia. Vocês lembram aqui que a gente falou da treta dela com um dos organizadores e a gente deu isso aqui no nosso jornalzinho, que o cara berrou com ela, brigou e disse que ela não postava as coisas sobre a Tailândia. Ela se levantou e todas as outras se levantaram, se revoltaram, foi uma grande confusão e ela ganhou muita notoriedade. Um dos responsáveis pela organização do concurso desse ano também foi afastado, enfim. Durante uma transmissão ao vivo no dia 4 de novembro, a Miss foi chamada de estúpida e, segundo ele, ela era indisciplinada. Essa gravação viralizou, chocou o mundo inteiro, mas ela levou a coroa, apesar de muitas críticas de lobby, manipulação, abandono de jurados da competição, entre outros embrólios que acabam tirando ainda mais a credibilidade desse concurso. Enfim, parabéns à mexicana que levou a coroa, a brasileira ficou apenas no top 30, o que não é muito comum, porque nos últimos anos as brasileiras sempre têm estado bem pertinho
pertinho ali da vitória. Um grande beijo pra você que chegou até aqui o final dessa edição. Muito obrigado por assistir. Não esquece de seguir o canal, de colocar seu dedinho aqui no like, de fazer o seu comentário. Aqui debaixo tem o nosso apoio, seu nosso clube de membros. Assinem pra gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias. E bem aqui vai estar passando o último rolinho de notícias pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.